Senhor nosso Deus e Pai, Tu estás no controle, Senhor, de todas as coisas. Mesmo quando olhamos tudo à nossa volta e há um caos completo, Senhor, Tu não perdestes o controle. Tu estás nos conduzindo, Senhor, para um grande finale. Tu estás conduzindo um povo, Senhor, um povo que ouviu a Tua voz e decidiu obedecer, Senhor, para entrar no Teu glorioso reino. Um povo que, diferente de Adão, fez o caminho de volta. Um povo que deseja estar contigo. Em Apocalipse 22, o Senhor mostra como será esta nova Jerusalém, esta Jerusalém celestial. Apocalipse 22, 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aleluia. Contemplarão a sua, e aqui eu ouso acrescentar, amada face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Estaremos selados, pertencemos a Ele, somos dele, o nome dele estará na nossa testa. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá tristeza, nunca mais. Estaremos para sempre com o nosso amado Senhor, o nosso Criador, aquele que nos criou e que veio nos resgatar. Está conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas, naquele grande dia, quando Ele virá nos buscar. Meu Senhor, nós não temos nem palavras. As palavras do homem não conseguem alcançar a gratidão que nós temos, Senhor, no nosso coração. Naquele grande dia, eu creio que nós estaremos prostrados aos Teus pés, clamando, chorando, com pleno entendimento do que foi que o Senhor nos livrou, meu Deus. Com pleno entendimento de que se o Senhor não tivesse vindo, não haveria nenhuma salvação para o homem. Não havia como retornar aos Teus caminhos. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu fostes obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigada, Pai, por planejar toda a nossa salvação. Obrigada, Espírito Santo, porque até hoje e até o último dia, o Senhor estará fazendo ouvir, anunciando, proclamando esta tão grande salvação. Nós Te amamos, Senhor. Trindade bendita que tem trabalhado incansavelmente para salvar o homem, para salvar a humanidade. Oh, meu Senhor, obrigada, muito obrigada. Ajuda-nos a sermos
fiéis até o fim. O Senhor é fiel, isso não temos nem que falar, não há dúvidas. Nós é que somos infiéis, mas ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis até a morte, porque o desejo maior e consumidor do nosso coração é alcançar a coroa da vida, Senhor, correr a nossa carreira e alcançar a vida eterna. Fica conosco, nos capacita a te obedecer, nos capacita a sermos fiéis, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Eu cantaria esse cântico da minha pátria celestial para sempre. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que foram tão abençoados nesta terra e reconheceram que as suas bênçãos vieram do Senhor e serão abençoados por toda a eternidade também. Bem-aventurados aqueles que choraram tanto nesta terra. Eles se alegram porque por toda a eternidade nunca mais haverá choro. Nós somos bem-aventurados hoje. Vamos adorar. Fecha os teus olhos. Vamos adorar. Vamos deixar Deus ser real aqui. Real nas nossas vidas. Nunca mais haverá pecado. Nunca mais haverá desobediência. Nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá pranto, tristeza, separação. Nunca mais haverá dor. Ah, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, porque eu tenho um Criador, eu tenho um Pai, e Ele me amou desde antes da fundação do mundo, e escolheu para não ser destruída e nem separada dele eternamente. Ah, Senhor, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si os seus filhotinhos. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Vamos amar o Senhor nesta manhã. Vamos amar o Senhor nesta manhã com gratidão. Ele se importou com a nossa eternidade. Nós estamos aqui para amá-lo, para conhecê-lo mais, para podermos amá-lo mais, para podermos obedecê-lo mais. Não viemos buscar nada nesta terra, porque Ele nos deu aquilo que este mundo ou ninguém poderia nos
a porta do céu que estava fechada, porque a desobediência que foi expulsa de lá nunca mais entraria. Se o filho da obediência, o filho obediente não tivesse descido aqui para revelar o Pai, e agora nos gerou de novo da semente dele, o obediente. Ah, Hashem, te adoramos nesta manhã, te adoramos, te amamos. Enquanto te adoramos, Senhor, faça o que só tu podes fazer, sem palavras. Pode te revelar de tal forma aos corações dos teus filhos que se manifestaria a maior maravilha. Deus mesmo falando aos corações dos seus filhos. Carruagem, mas ela era rústica, ela era como que de madeira, como aquelas carroças antigas, mas as cortinas dela eram vaporosas, e ela andava lentamente, e ela levava um povo que ia deixando para trás as tristezas deste mundo, os pecados deste mundo, as injustiças deste mundo, as enfermidades deste mundo, todas as consequências da desobediência, que é a morte, foram ficando para trás e eles iam sendo levados mansamente. Faz tantos milagres no Quênia? Porque eles não têm a quem recorrer,
aleijados são muitos, porque as mulheres têm os seus filhinhos lá nos sertões, nas vilas bem longínquas. As crianças nascem com paralisia cerebral e eles não têm cadeira de rodas, eles têm que se arrastar no chão. Uma figura da nossa humanidade sem Deus. E quando o profeta do Senhor vai para as nações, ele pergunta: tem algum aleijado aqui? Tem algum cego aqui? E às vezes ele se maravilha e fala: não tem nenhum surdo aqui. Este lado desenvolveu a ciência, eles estão bem, obrigado, não precisam de Deus. Mas Deus é tão bom que ninguém pode dar solução para a morte. Graças a Deus por isso. Então, de qualquer maneira, nós vamos ter que um dia nos encontrar com o nosso Criador. Aleluia. Amados e preciosos, filhos de Deus, todos que nos ouvem nesta manhã, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, certamente virá. Seja com todos nesta manhã. Na verdade, não é uma pregação, é uma meditação, compartilhando e derramando um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, porque Deus se revela de forma diferente a cada um dos seus filhos. E a forma como Deus se revelou para mim foi como o Criador se revela para a sua criação. Como Ele nos criou, para que Ele nos criou e os porquês da nossa vida. Por que as coisas são como são? E como que a desobediência de um único homem trouxe uma separação irreversível de Deus, a ponto de que esta geração que nós vivemos não conhece mais. Deus não faz sentido, porque está se manifestando nesta geração do ano de 2025, desde a criação de Adão, a última geração, desde Adão, só é a nossa até agora, até que venha outra, mas não virá, será já o reino. Mas a que tem mais acúmulo de pecados, a geração que se tornou mais materialista. Deus não faz sentido. Às vezes eles até querem, mas eles só conseguem crer no que eles tocam. E Deus é invisível, porque a nossa essência eterna foi totalmente abafada e anulada por esta carne mortal. É assim que Deus fala comigo. Deus fala comigo num outro nível. Não é nada para cá, é para garantir que naquele dia Ele fez tudo para que eu estivesse com Ele. E eu quero transferir isto para vocês. Hoje nós viemos aqui para amá-lo, para adorá-lo, para conhecê-lo. O Senhor falou: todos me conhecerão. Quem não iria querer conhecer a Deus? Só o inimigo de Deus. Eu quero começar esta nossa história, como sempre, no livro do Gênesis. É onde tudo começou. Toda a explicação está aqui. O diabo, este que se faz passar por Deus e por Jesus na igreja deste tempo, sutilmente ele ocultou alguns livros da Bíblia e descartou como se eles fossem irrelevantes,
como se eles fossem historinhas, e com isso nós perdemos o elo. Sabe uma corrente? Nós perdemos o elo que nos liga à eternidade e a Deus. Quando Ele vem e corta este elo, você fica solto. Qualquer coisa que o inimigo te falar, você vai aceitar. Você veio do macaco. Ele é bem parecido comigo mesmo. Você veio do Big Bang. É verdade, eu apareci. Você lá, eu nem sei o que mais que eles estão inventando por aí. Ou você foi uma lesma, agora você voltou como não sei o que. O elo da nossa existência celestial, o elo que nos liga a Deus, foi cortado em Gênesis. E Gênesis tornou-se um conto de fadas, uma historinha, a ponto de que quando alguém muito intelectual começa a ler isso e falar: esse povo acredita nisto? Não faz sentido. Mas bendito seja Deus, que nos amou tanto, que nos enviou o Espírito Santo para nos revelar a verdade que está dentro de cada homem e que haverá de se manifestar. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir daí nós sabemos que tudo que nós vemos foi criado do nada. Ele não pegou uma sementinha, plantou, não. Enxertou alguma coisa, não. Ele disse, no versículo 3, disse Deus: haja luz. Tudo foi criado pela palavra. Deus é como se você visse Deus, e da boca dele, quando ele fala, sai a terra girando assim, de dentro dele. Ele diz: haja sol, e o sol sai de dentro da boca dele assim. Ele diz: haja lua, e a lua sai da boca dele. Ele traz à existência as coisas que não existem pela sua palavra. Que Deus tão grande, que Deus tão poderoso, que Deus tão glorioso. Então este Deus que falou e tudo se fez, ordenou, comandou e tudo passou a existir. Quando chegou no versículo 26 de Gênesis 1, ele faz algo diferente e surpreendente. Ele disse, também disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem, nós, você e eu. A nossa, aqui Deus deixa a dica de que ele não é um, ele é um plural. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está aqui. Deus, ele é três, e cada um deles tem uma missão. Por exemplo, nós aprendemos em João 1 que Jesus é o Verbo. Então, quando Deus abre a boca, quem fala é Jesus. Isso é verdade a nosso próprio respeito. Nós também somos três partes totalmente distintas, mas que formam um todo. Nós somos espírito, a parte que é conectada só com Deus. Nós somos alma, que é a ligação e a intermediação entre Deus e as coisas visíveis. Aqui na nossa alma está contida todas as nossas emoções, o nosso intelecto. Então, quando a Bíblia diz: ó minha alma, bendize o Senhor, você está dizendo: minha alma, volte à conexão com o teu Criador. E este corpo que tem a prerrogativa e a função de se comunicar e ter acesso a este mundo. Deus criou o homem.
E quando você chega no versículo 31 de Gênesis 1, ele diz: viu Deus tudo quanto fizera e era muito bom. Então Deus sempre me leva de volta a um ponto. Quando eu te criei em Adão, você estava lá dentro. Eu te fiz perfeito. Eu te fiz como eu sou. Aconteceu alguma coisa que isto se perdeu, isso foi destruído. Senhor, o que me separou de ti? Senhor, o que aconteceu que destruiu tudo o que o Senhor construiu, o que o Senhor criou, inclusive eu? Agora, esta linda árvore, ela morre, aquela flor, ela murcha, e a nossa vida também nasce, cresce, fenece, sai. Então, Senhor, qual é a razão da nossa existência? O homem hoje está perdido, está buscando, está batendo. Ele precisa conhecer a sua origem. Ele precisa ter uma razão para viver. Esta é uma geração que está sem rumo. Ela está à deriva, ela está perdida, porque ela não conhece, ela não sabe para o que é que ela existe, para o que é que ela foi criada. Por que eu trabalho tanto, luto tanto e depois eu vou embora? Não sabe que aqui é apenas a antessala, é o vale da decisão para aquilo que nunca vai acabar, a eternidade para o qual nós fomos criados e que é real. Um dia eu disse aqui, nesta terra tudo será destruído. Depois que Deus tiver em cada geração separado os seus eleitos, aqueles que o amaram, Deus vai destruir tudo isso, porque não tem conserto. Está destruído, contaminado e corrompido pela desobediência. Nunca voltará à obediência. Mas lembre-se de uma coisa: cada ser humano que entrou por esta terra nunca morrerá e vive em algum lugar. É para isto que Jesus veio. Ele veio para levar de volta aqueles todos que foram separados dele pela desobediência de Adão. Quando chega aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, Deus forma o homem e ele sopra a eternidade dentro de nós, o fôlego de vida, e nós então vivemos. É isso que acontece quando nós somos agora nascidos de novo. Quando nós somos nascidos de novo, Deus, que era uma fumacinha, que poderia até ser uma estátua lá, um ídolo lá, você abre os olhos assim, e você, Deus agora é real. Este fôlego volta para nós, porque se perdeu o Espírito de Deus. Então, quando chega aqui no versículo 9, oh Hashem, eu imploro a Ti, Senhor, que esta revelação tão maravilhosa da nossa existência, que o Senhor tem construído ao longo de todos esses anos na minha vida, que o Senhor possa revelar de uma forma tão profunda, Senhor. Estes Teus amados Te amarão apaixonadamente e nunca irão querer se separar de Ti novamente. E eles vão diligentemente buscar saber o que eu posso fazer para nunca mais ser separado, porque eu fui separado não pela minha vontade, não pela minha própria desobediência. Eu sofri as consequências da desobediência de outro, mas agora o Senhor veio, e o Senhor, quando o Senhor chegou a mim, eu entendi que eu sou Teu. O Senhor destruiu pela Tua morte na cruz. O Senhor me mergulhou lá e destruiu este desobediente. E agora, como eu posso andar contigo e nunca mais ser desobediente? Senhor, nunca mais eu quero me separar de Ti. Aí você vai encontrar o Deus bondoso, Deus misericordioso, e você vai ver como eu vivo, e você vai ver que em todas as circunstâncias da tua vida lá atrás, Deus esteve com você, mesmo sem você conhecê-lo, e Ele te guardou até hoje.
mesmo quando você não o conhecia. Ele esperou pacientemente aquele dia, olhando quando finalmente Ele vai olhar para mim. E aí os nossos olhos, os nossos olhares vão se cruzar. E aí nós vamos nos reconhecer. Meu Pai. Ele vai dizer: você é meu filho. E se cumprirá, seremos o seu povo. E tu és o nosso Deus. Então, amados, esta é a verdadeira vida cristã. Você vê o quanto que a igreja deste tempo se desviou por outras coisas que nunca vai te levar a esta comunhão, a esta união, a este retorno à nossa essência, à nossa verdadeira vida, à nossa eternidade eterna. Agora nós voltamos e não queremos nunca mais ser separados. Então, quando nós falamos de qualquer coisa de Deus, nós temos que levar em consideração que o Senhor nos amou, que Ele batalhou pelas nossas almas. Ele não se conformou de ver cada um de nós separado dele pela desobediência. Eu vou dar nome ao pecado, para que todos entendam que o pecado não é matar, não é roubar, não é mentir. Estas coisas são consequência do pecado, que é obedecer a Deus. Ah, que palavra para uma geração rebelde! Que palavra para uma geração que é do contra. Desde pequenininhos: não põe a mãozinha, põe a mãozinha. Não fala, fala. Então, nós somos filhos da desobediência. Nós somos afetados pelo pecado de um homem. Então, quando chega aqui no versículo 9 de Gênesis 1, de Gênesis 2, Deus faz um teste de obediência. Entenda uma coisa de Deus: Deus não te força a nada. Eu amaria que Deus me forçasse. Eu amaria que Deus me obrigasse a obedecê-lo. Ah, como eu desejaria isso, porque eu não confio em mim. Mas Deus não é assim. Ele é um ser sublime. Ele é um ser santo. Ele quer que você o reconheça e escolha voluntariamente obedecê-lo. Vamos conhecer o Senhor que nos criou e vamos desejar desesperadamente sermos aquilo que Ele nos criou para ser: obedientes, filhos de Deus obedientes. Então Deus coloca ali duas árvores, ou seja, eu vou pôr um prumo nesta ministração hoje. Eu tenho muito para falar, muito, mas só tem uma coisa que vai importar para sempre. Eu oro que o Espírito Santo faça esse divisor de águas na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. Só existe dois, não tem três, não tem 2,5. Obedece a Deus, ou ele ama pela obediência ao diabo através da desobediência a Deus. Ou você obedece um, ou você obedece o outro. Não tem dois. Por favor, grave isso na tua vida. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a tua vontade. A tua vontade, a minha vontade, é a vontade do diabo, porque agora é a minha vontade, não é dele. Alguém está me entendendo? Se você entender isso na sua vida, nós vamos ser seres muito radicais. Por isso que as pessoas não gostam do verdadeiro cristianismo. Eles acham que nós somos muito radicais, muito rígidos. Mas acontece uma coisa: eles são ignorantes de que só tem 2 reinos, e
que só tem dois senhores. Não tem meio do caminho. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Deus colocou duas árvores e agora veio o teste da obediência. Aquele homem foi criado no meio do caminho ali. O Senhor tira a mulher de dentro dele, mas lembre-se que quem criou Adão foi Deus. Deus criou Eva também, mas ela veio de um. Adão, Deus moldou com a sua própria mão. Então toda vez você vai ver que a Bíblia se refere a Adão. Em Adão estávamos todos nós. Ele coloca aquele teste de obediência, duas árvores, dois reinos. E ele diz, agora chega aqui no versículo 16 de Gênesis 2. Ele diz, obrigada, viu, por pôr aqui, muito importante. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Depois que ele colocou as duas árvores, ele disse: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, eu criei tudo para você. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Hoje nós entendemos completamente isto aqui. Deus estava colocando diante do homem que ele havia criado, em quem estávamos todos nós. É muito importante entender que se todos entrarem no ventre da sua mãe, vai dar em Adão. Por isso que pela morte dele, pela desobediência dele, tudo morreu. Você entende isso? Então, esta cadeia de desobediência tem que ser cortada em Jesus. Aquilo que nos ligava a Adão, a desobediência dele, agora é cortado e nos ligou de volta para Deus em Cristo. Vamos aplaudir o Senhor se você entendeu isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Os filhos de Deus, eles entendem que eles foram separados e Jesus veio para cortar esta cadeia, este elo de desobediência que arrastou todos para o inferno. Ele veio impedir a nossa queda livre para o inferno e agora nos fazer filhos da obediência e nos levar. Jesus fez o que Adão não fez. Jesus obedeceu. Então Deus está ensinando para este homem e para todos nós que estávamos nele a lei da obediência voluntária, a lei da vida eterna. A tradução do versículo 16 e 17 é: meus filhos, se vocês escolherem me obedecer, vocês viverão comigo para sempre. Vida eterna, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor. Vocês voltarão para casa. Vocês vão entender que era lá que vocês pertenciam. E vocês andarão nesta terra como peregrinos estrangeiros. A gente vai visitar outros países, tudo muito bonito, o hotel é muito bom, aí o travesseiro é maravilhoso, a cama é maravilhosa, mas vai ficar tudo para trás, você não vai ficar lá. Alguém está me entendendo? Quando você faz uma viagem assim, você desfruta de tudo, mas você sabe que você não vai levar nada daquilo lá. Aquele mar azul turquesa, estou falando dessas bobagens do mundo que vai ser tudo destruído. O que Deus preparou para nós é infinitamente melhor. Mas só para nós entendermos que você desfruta de um lugar, de um ambiente, de um reino, temporariamente, sabendo que você vai voltar para outro lugar. Você não vai levar nada de lá. Você pode levar uma conchinha,
um badulac, um breguetinho que você comprou lá, mas aquela beleza, aquele lugar vai ficar lá. Conosco nesta terra, quando realmente a filiação divina se manifesta, nossa vida se torna isso. Você lida com tudo com muito cuidado, porque você sabe que você não pode se apegar. Se você se apegar, você vai perder lá, e isso aqui vai desaparecer. Você não vai pôr toda a sua confiança aqui, porque isso aqui vai desaparecer, a areia movediça. Você vai agora pôr a sua confiança assim, e lançar a âncora da tua alma dentro do Santo dos Santos, aonde Jesus entrou e Ele nos firmou e disse: Pai, eu paguei o preço para que eles possam escapar do teu juízo, da tua ira, como o Senhor me comandou. Nós estamos sendo salvos da ira de Deus eterna sobre os que escolheram seguir o diabo, o inimigo. Então, a lei da obediência voluntária está estabelecida aqui em Gênesis 2, 16 e 17. Me obedeça. Eu te criei para mim, para me obedecer. Mas Ele não forçou. Quando nós vamos aqui, por isso que eu te falo, amados, a Bíblia tem que ser lida com o Espírito Santo. Vem um versículo tremendo desse, depois vem um monte de informação que dilui, desvia o foco, é outro assunto. Mas quando o Senhor vem, Ele te põe o foco. Eu te criei, eu criei tudo para Adão, mas Adão eu criei para mim, porque eu fiz ele a minha imagem e semelhança. Depois que eu criei, como eu, o Senhor, sou um Deus perfeito, eu não forço ninguém a nada. Eu realmente desejo que os meus anjos, os meus filhos, os homens, me obedeçam voluntariamente. Eu fiz, então agora vou fazer um teste de obediência. Adão, é assim: se você quiser habitar comigo para sempre, me obedeça. E eu estou te dando uma ordem. Veja bem, agora vem o mandamento, o comando. Isso tudo aqui é teu. Isso aqui você não toca. Isso é morte. Não havia morte. Por isso nós temos que entender que morte não é um corpo morto num caixão. Amados, não é. Não é. Desmistifica isto. Morte é estar separado da vida, por favor. O homem teme o corpo no caixão, mas o que nós temos que temer é a desobediência, é a separação da vida. Porque este corpo pertence ao pó e vai voltar ao pó, mas o que você realmente é, a eternidade que Deus colocou dentro de você, e você foi criado eterno na sua alma, não vai morrer nunca. É tão eterno quanto Deus. E é isto que é o nosso problema. Aonde passaremos a eternidade? A única coisa que é eterno na terra são as almas dos homens. O resto vai desaparecer tudo. Então, quando chega em Gênesis 3, há aquela tentação que existe até hoje. Deus te focando nele e o mundo e tudo que nele há tentando chamar a tua atenção, tirar o foco do céu. Você vê isso nessa humanidade toda. Olha, não é nada, não. Olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aqui. Enquanto que o Senhor disse: você vai ter o que é bom aqui se você buscar em primeiro lugar o meu reino. Então, quando chega no capítulo 3, nós vemos a tragédia. Desobediência. Deus disse: não coma. Eles comeram. Não se preocupe com o que é que comeu, o que não comeu. Estas coisas não são importantes. O que é importante é a desobediência. Os homens desviam o foco disso para achar: ai, a semente, a maçã era aquilo, ai, aquilo era aquilo, aquilo era aquilo. Amados, você só tem que entender uma coisa aqui: Deus disse não e o homem desobedeceu.
Quando o homem desobedeceu, aconteceu o que está em Gênesis 3, 23 e 24. Ele diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Deus expulsou o homem desobediente da presença dele. Por quê? Amados, entendamos isto. Quer nós gostemos, quer não, quer nós concordemos ou não, Deus é Deus e nós somos pó. Deus é eterno, nós vamos passar. Nós não vamos discutir. Os que amaram a Deus e o conheceram não discutem com Ele. É obediência incondicional. Então nós vamos entender que todas as tragédias desta terra e da nossa vida veio pela nossa escolha errada. Então eu advirto vocês, como Deus me advertiu: cuidado com as tuas escolhas. Elas podem te separar novamente de mim. Depois que eu fiz um tremendo sacrifício, tomei o teu lugar para satisfazer os preceitos eternos de Deus da expiação. Jesus dizendo: e você escolhe novamente aquilo que te separou de Deus, é irreversível. Aí você vai entender o que a Bíblia quer dizer com segunda morte. A primeira morte, a primeira separação foi em Adão, pela desobediência. Mas se depois de termos sido reunidos com Deus, ainda assim preferirmos isto aqui que vai passar, nós seremos cortados de novo. Porque não tem como habitar na presença do Deus Santo em desobediência. Não que Ele não queira, a santidade dEle não permite. Repele, expulsa. Então, eles passarão pela segunda morte, que agora não tem mais jeito, é o lago de fogo para sempre. Você vai ver isso em Apocalipse. Então nós fomos livrados da morte, da separação. Nunca mais olha o corpo morto e fala: ai, morreu, ai, eu vou morrer. Não, você tem que falar: meu Deus, eu estou conectado contigo. Se vocês viram a experiência que eu passei ontem, se vai importar por toda a eternidade, Deus sabe. Só Ele estava comigo. Algumas vezes eu tive experiências de que eu achei que eu fosse morrer. E o que eu fiz? A tendência é você correr, mas o meu espírito, eu deitei, me encolhi e me entreguei. Aquela dor, aquela coisa que parecia que ia explodir o meu coração, uma coisa que eu nunca senti antes. Eu me encolhi e falei: Senhor, eu só quero estar contigo para sempre. Tu és o Deus que me dá vida. Se o Senhor acha que eu tenho que estar lá amanhã pregando, ai, isso aqui não vai ter nenhum efeito. Mas se for a hora de eu ir, eu quero ir. Estou pronta. Outro dia eu olhei a minha perna e eu fiquei olhando. Parecia que alguém colocou um garrote e começou a inchar, inflar como alguém enche uma bexiga. Eu olhei e falei: Senhor, acho que se fosse no mundo alguém ia dizer que isso aqui é isso. Mas Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor me criou. Eu vou me entregar. Não estou falando para ninguém fazer isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: morte para mim não é o meu corpo no caixão. Porque este corpo, eu vou me livrar dele como se eu tirasse isso aqui, joga no chão, pode queimar, pode enterrar. Eu continuo aqui. Morte, o que nós temos que temer é sermos separados de Deus pela desobediência.
pelas nossas escolhas. Só aqui você já entendeu tudo. Onde começou toda a tragédia que você está vendo hoje? Mentiras, assassinatos, guerras por nada, milhões que poderia resolver o problema das nações estão em uma bomba gigantesca que passa lá naquele desfile e todo mundo, e aquilo tem o poder de matar milhares de pessoas e eles estão celebrando isto. Alguém está entendendo? E eles chamam isso de desfile militar. É morte, são armas de morte, milhares de dólares que poderia resolver o problema do mundo inteiro estão sendo usados para matar, para tirar dessa terra e lançar no inferno. Amados, morte não é o corpo, morte é a tua alma separada do teu Criador, porque Adão desobedeceu e ele não morreu, ele foi expulso. Alguém me entendeu? Então, quando nós vamos agora lá em Romanos 5:19, você entende? Porque ele explica aqui o que aconteceu. Então, ele diz assim, no 18. Não, vamos no 17. Se pela ofensa, vamos dar nome? Desobediência de um homem, saiba, Cristo, Adão, pela desobediência de um homem, a saber, Adão, pela desobediência de um só, reinou a morte. Reinou o quê? A separação de Deus, o pecado, a maldade, a perversidade, os assassinatos reinaram. Então, muito mais os que recebem agora a abundância da graça, Deus veio e reverteu isso pela obediência de um homem, Cristo. Aí no 18 ele diz: pois assim como por uma só desobediência veio a separação, o veredicto separa sobre todos. Na sua Bíblia está escrito todos, ninguém escapou. O bebezinho está sendo gerado no ventre, ele não escapou, ele está sendo gerado separado de Deus. Então, o juízo sobre todos os homens para condenação, você sabe onde? No lago de fogo onde o diabo está. É para lá que ele quer te arrastar. Agora, veja a graça. Assim também, olha como Deus é maravilhoso. Por uma só obediência. Por favor, meus irmãos, na minha Bíblia fala ato de justiça. As vestes de justiça, os atos de justiça dos santos que ele fala em Apocalipse 19, versículo 6 ao 9, que são as vestes dos que vão habitar no céu, são as vestes da obediência. Aleluia. Então, por um só ato de obediência de Jesus, veio a graça sobre todos os homens, para agora a justificação que dá vida. Morte, separação, vida, união com Deus. Poderíamos parar aqui, nem precisaríamos avançar mais. Todos já entenderam que se nós quisermos habitar com Deus, nós vamos escolher voluntariamente obedecer a Deus, porque nós o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou. Há não muito tempo atrás, amados, eu vivi a minha vida muito felizinha neste mundo. Tudo muito certinho, muito bonitinho, pais maravilhosos, uma vida maravilhosa, um esposo maravilhoso, casamento maravilhoso, tudo maravilhoso, mas sem Deus. Ele se importou comigo, Ele
Ele se importou. Eu não sabia nada. Eu achava que estava tudo bem. 19. Esses versículos hoje fazem todo sentido para você. Por quê? Como pela, agora ele dá o nome, desobediência de um homem, e você estava dentro dele. Vocês se lembram o dia que eu trouxe aqui a família da irmã Sônia e eu falei: amados, observem aqui, porque aqui nós temos 3 gerações. Um casal que teve filhos, que tem netos. Estes netinhos estavam dentro deles. Eles estavam dentro de outros, que estavam dentro de outros. E se for voltar pela desobediência dele, em quem nós estávamos, Adão, todos nós fomos separados de Deus. Você pode viver uma vida inteira na igreja e nunca entender isso, e achar que Deus veio aqui para te dar casa, carro, família, saúde, dinheiro, sucesso. As igrejas que estão falando essa mentira estão lotadas. Eles estão todos lá buscando isso. Será que eles reconheceriam o verdadeiro Deus? Crucificado, sangrando, que só tem para te oferecer vida eterna? Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Nós fomos contaminados. Assim também, olha a glória agora. Agora é a hora da vitória. Aleluia! Por meio da obediência de um, Cristo, nós nos tornamos santos e obedientes. Mas lembre-se, nós estávamos dentro de Adão. Deus colocou dentro do cerne dele a semente de todos nós. Assim como dentro da semente de uma árvore tem milhares de árvores, dentro da semente de um homem tem milhares de seres humanos. Na semente de Adão, eu estava lá. Então Deus fez algo, mas para isso você tem que querer e escolher se desconectar da desobediência de Adão, se desconectar da raiz, da essência de Adão, morrer, matar esta serpente e entrar nele. Aleluia! Você tem, por isso a tua Bíblia está escrito em Cristo. Antes nós estávamos em Adão, não pela nossa vontade. Olha que lindo, até eu estou aprendendo hoje. Antes nós estávamos em Adão, não pela nossa vontade. Quando ele pecou, nós fomos separados de Deus, não pela nossa vontade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, e Ele viu todos nós separados dele. Amados, um dia Deus mostrou para nós a dor dele. Alguém aqui perdeu um filho? Alguém perdeu 2 filhos num acidente? Deus perdeu todos os filhos dele num dia só. Todos nós fomos separados dele. O dia que Deus me revelou isso, eu pensei que eu fosse morrer de dor. Ele nos perdeu todos, mas Ele não desistiu de nós. Ele não nos abandonou. Ele nos acompanhou. Ele acompanhou a minha semente desde Adão. Cada um que foi vindo, Ele falava: lá dentro tem uma filha minha que vai me amar, ela vai me reconhecer, ela vai me obedecer, eu vou morrer por ela e vai valer a pena. Ele me acompanhou como uma luzinha que vai vindo de geração em geração, até que eu nasci. E quando eu nasci, Ele falou: ui, finalmente ela nasceu. Eu não vou tocar a trombeta do arrebatamento ainda. Aí ela está dentro dessa mulher aqui. Eu vou guardar essa mulher, porque ela vai nascer, ela tem que nascer. Então, os filhos de Deus são dele. Mas aí vem a questão: nós estávamos em Adão não pela nossa escolha, mas agora
para estar em Cristo e voltar para Ele, você tem que escolhê-lo. E aí a tragédia da igreja. Nenhuma guerra matou tantos seres humanos como a igreja apóstata. Porque a guerra mata o corpo. Depois disso nada. Mas o púlpito contaminado com o falso evangelho mata a tua alma. Você nunca volta para o teu Criador. Assassinos. Por isso o Senhor chama o diabo de homicida. Vamos abrir em João 15, em João 10, para você entender isso. Meu Deus, a gente lê a palavra, mas se Ele não te explicar. Em João 10, Jesus está se revelando como bom pastor. Então você veja aqui, no versículo 10, Ele diz... Aqui no 8, ele já fala: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Você está vendo isso hoje? Todos que não estão em Jesus, pode pregar a Bíblia o quanto quiser, se não te levar a esse entendimento para te fazer amar a Deus e obedecê-lo, eles são ladrões, eles só querem seu dinheiro, eles querem a igreja cheia, eles querem sucesso, não sei. Aí quando chega aqui no 10, ele fala: o ladrão, entenda-se o diabo e os filhos dele, somente vem para roubar. Você acha que ele veio roubar o teu dinheiro? Se ele roubar o teu dinheiro, ele vem roubar o quê? A tua fé. Se ele roubar a tua fé, que gera obediência, ele te liquidou. Ele vem matar o quê? O teu corpo? Que vai voltar ao pó mesmo? E que depois dos que obedeceram vai ser glorificado para sempre? Nunca vai voltar à forma como Deus nos criou? Sem morte? Não, ele vem matar a vida de Deus. Ele te leva para a morte de novo e te destruir eternamente no inferno. Oh, amados, isto é muito, muito trágico. Isto é muito trágico. Satanás, ele foi homicida desde o princípio. Eu pensei que estivesse aqui, mas se alguém puder achar. Satanás, o diabo, ele foi homicida, ele foi assassino. Aí eu te pergunto, assassino do quê? O que foi que o diabo matou? A vida de Deus em Adão. Como? Através da desobediência. Ponto final. Então você vai vendo em toda esta Bíblia, eu teria muitos versículos para te mostrar que quando Deus vem agora se revelar ao seu povo Israel, Ele começa dizendo: ouça Israel, eu sou teu Deus. João 8,44. O diabo foi homicida, ele matou todos nós, ele nos separou de Deus. Essa é a morte. Esquece a morte do caixão. Esquece. Quando você vai a um funeral hoje, você tem que olhar e só pensar: onde será que essa pessoa está? Senhor, eu antes achava que todo mundo estava contigo, agora eu temo por todos e por mim. Me ajude a estar contigo para sempre. Então, amados, você vai ver o tempo todo Deus falando: se você me obedecer, se você me ouvir. Então eu separei muitos versículos aqui, desde o princípio. Êxodo 15, 26, Êxodo 16, 22, a lei do maná, a lei da obediência. Deus cortava os desobedientes, Ele cortava, Ele matava. Por quê? Para não contaminar o resto. Ah, mas você tem uma fruta podre no meio das boas?
Você vai deixar lá para apodrecer as outras? Não, Deus não tolera a desobediência, é contagiosa. A rebelião, quando você vê Êxodo 23, 22, 34 do 11 ao 17, Levítico 11, 44, Deuteronômio 1, 26, Deuteronômio 5, 29, 32 a 33, o mais lindo, Deuteronômio 6, versículo 5 em diante: amarás o Senhor teu Deus. Meus filhos, eu criei vocês para me amarem, e me obedecer por amor. Vocês são um povo separado para o Senhor. Ouçam-me, me obedeçam. Pai, como eu faço para te obedecer? Me conheça, leia a minha palavra com seu coração aberto. E ontem, amados, enquanto eu meditava nesta palavra, o Senhor me levou no Salmo 119. E quem tem uma Bíblia, por favor, abra no Salmo 119. Eu vou te dizer o que eu fiz. Amados, este salmo é muito, muito precioso para mim. Porque este salmo é como se fosse a minha própria alma gemendo por obediência. Ele é um salmo longo. É porque é como se fosse o dia inteiro Davi meditando nisso. Oh, bem-aventurados os que são irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quem tem desejo de andar na lei do Senhor para nunca mais ser separado dele? Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus e buscam de todo o coração. Aqueles que não praticam a iniquidade e andam nos caminhos do Senhor. Oh, no 5 é uma oração, amados. Eu orava isso e chorava. Tomara, Senhor, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Aí você vira no versículo 7 e fala: render-te-ei graças com integridade de coração, quando eu tiver aprendido os teus mandamentos, quando eu aprender a te obedecer. 8, eu cumprirei os teus decretos, Senhor. Pai, não me desampares jamais. Versículo 8. Amado, se você souber só isso na sua vida e falar isso o dia inteiro: meu Pai, me ajude a cumprir os teus mandamentos. Senhor, nunca me desampare, nunca me desampare. No 10, de todo o coração eu te busquei. Oh, meu Pai, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Um coração que entendeu a separação, que entendeu que estava no inferno e Deus veio. Davi entendeu a graça de Deus no tempo da lei. O 11, guardo no coração as tuas palavras. Senhor, eu não quero nunca mais pecar contra ti. Vamos repetir isto, amados. O 11. Senhor, põe a mão no teu coração. Eu guardo no coração as tuas palavras. Senhor, eu nunca mais quero pecar contra ti. Senhor, nunca mais. Então ontem, olha aqui no 25, a minha alma, Senhor, está apegada ao pó. Ai, o dia que eu entendi isso. A nossa alma está grudada no corpo, está grudada nas coisas, nas pessoas. Isso tudo vai virar pó. Você reconhece: a minha alma está apegada ao pó. Ó Senhor, vivifica-me. Ou seja, me dá vida. Ou seja, me dá a tua verdade, a tua vida em mim, para que eu não fique apegado ao pó, mas para que eu fique apegado ao teu reino, a ti. Vivifica-me, Senhor. Oh, que lindo. No 30
29 ele diz: Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade. Senhor, me favorece com a tua lei, ou seja, me ajuda a obedecer a tua lei. O 30, eu escolhi o caminho da fidelidade. Escolha ser fiel a Deus. Deus tem sido traído, o homem tem sido infiel. Fala, eu escolho ser fiel a ti, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Quando tudo passar, só restará o Senhor. Senhor, eu decidi-me pelos teus juízos. Entenda por juízo os teus mandamentos. Senhor, eu escolho te obedecer. Ó Senhor, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando tu me alegrares o coração, porque ele estava abatido pelo pecado, pela desobediência. Olha o 33. Senhor, ensina-me o caminho dos teus mandamentos, e eu os seguirei até o fim. 34. Dá-me entendimento, e eu guardarei a tua lei, e de todo o coração eu a cumprirei. Guia-me, Senhor, pela vereda dos teus mandamentos. 36. Inclina, Senhor, o meu coração aos teus mandamentos. 37. Senhor, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Cada versículo deste salmo é um clamor de um coração que não quer nunca mais ser separado do Senhor. Ó Senhor, 40. Eis que tenho suspirado pelos teus mandamentos. Vê quantas vezes ele fala: vivifica-me pela tua justiça, ou seja, me dá vida novamente. Eu fui separado, me una a ti, Senhor. No 43, não retire jamais da minha boca a palavra da verdade, porque eu tenho esperado, eu tenho desejado os teus juízos. No 47, Senhor, eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos. Aleluia. Os 54, os teus, amados, eu podia ler um por um. 57. O Senhor, Senhor, a minha porção não é o ouro e a prata, não são as coisas deste mundo que passam. Senhor, tu és a minha porção, a minha herança. Imploro, 58, imploro de todo o coração a tua graça. Senhor, tem compaixão de mim. Amados, você vai passando por este salmo. Este salmo é o clamor do meu coração. Está escrito aqui: este é o clamor do meu coração. E ontem, quando o Senhor me lembrou, eu peguei a minha Bíblia e eu abracei. E eu chorei tanto ontem, quando eu estava preparando isso. Eu falei: Senhor, eu não quero preparar pregações. Me encha para que eu possa falar aquilo que o Senhor me fala. E eu passava a mão por essa letra e eu falava: muito obrigado por ter deixado escrito aqui. Mas eu sei que está escrito no livro de Hebreus. Eu sei que em Jesus o Senhor fez algo maravilhoso que eu amo para sempre. Hebreus capítulo 8. Ele fez algo impensável. No versículo 10, ele faz uma promessa, porque isso aqui é uma palavra escrita. Você conhece pessoas na igreja que sabem isso aqui, mas não vivem? Eu não quero ser isso, amado. Eu prefiro não saber e viver. E Deus fez isto. Ele não pegou uma lei e te forçou. Ele mudou a tua natureza. Antes você era um cachorro feroz, desobediente, filho da desobediência. Agora você é um ser humano. Ele te levantou, te pôs de pé. O teu pé está na terra, mas a tua cabeça agora está no lugar onde você pertence, a pátria celestial que nós cantamos hoje. Versículo 10: porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz o Senhor, Ele deu uma lei, eles quebraram, anularam a lei por causa da desobediência. O que adianta você dizer, não faça isso, e todo mundo vai lá e faz? Não adianta nada. Deus precisava mudar a nossa natureza, para que mesmo você habitando na terra da desobediência, no mundo da desobediência, você fala, eu escolho a obediência. E você põe aqui, põe os limites, fala, eu não atravesso. Mandar mentir, não vou mentir. Mandar subornar, não vou subornar. Adulterar, vou tirar meus olhos, vou tirar meu coração, eu não vou fazer. Mudou a tua natureza. Então ele diz, na sua mente, olha que maravilhoso, receba, imprimirei as minhas leis. Agora eu vou mudar a tua natureza, eu vou te dar a minha mente, a mente de Cristo, e vou te dar um coração onde estão escritas as minhas leis. E então agora, em Jesus a aliança é perfeita, porque eu destruí o desobediente, e agora vocês serão meu Deus, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E olha, se você habitar num deserto, longe de todo mundo, se você estiver lá na mão de um bandido, não tem ninguém para te ajudar. Se você estiver lá no trânsito em São Paulo, dá uma chuva, a água começa a subir no teu carro, Ele diz, eu estou com você, eu te livro. Essa pessoa não está olhando, quem vai me tirar daqui? Ele está olhando e falando, Senhor, eu estou nas tuas mãos, me tira daqui. Então ele diz, todos me conhecerão, todos, e eu, o Senhor que sou santo, serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E quando ele falou nova aliança, a primeira, que era ordenanças, envelheceu. E assim o Senhor fez nós voltarmos para Ele. Agora, voluntariamente, não de mentirinha, não sendo crente falso, falando de Jesus, mas não querendo nada com Ele. Não estando domingo numa igreja, mas saiu daqui, vai para o futebol. Tipo, o que eu gosto mesmo é isso aqui. Não, você continua nisso. Senhor, eu queria pegar uma gravação deste Salmo 119, sentar lá e ouvir e repetir cada palavra, ou pôr uma música como esta de adoração e começar a orar cada versículo. Senhor, eu amo a tua lei. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Vamos adorar Cristo, te adoramos. Vamos adorar Jesus. Não precisa levantar. Eu quero que você ponha a mão no teu coração, feche teu olho. Vamos dizer para Ele que nós o amamos, que nós o adoramos. Tão simples, um cântico simples, uma confissão daqueles que sabem que estavam mortos e foram ressuscitados, que sabem que estavam perdidos e foram achados, e eles nunca mais querem se separar dele. Assim, você fala, filhinho, eu tenho 3 vezes a tua idade, acho que eu aprendi um pouco mais, obedece. E ele fala, tá bom, pai, eu vou obedecer. Não insiste, como é bom o filho obediente. Senhor nosso Deus,
agora eu sei que você me ama, porque você me deu o seu único filho. Mas eu te digo, em Romanos 12 ele diz: ofereça-se a si mesmo, suba neste altar e entregue a sua vida para ser sacrificado. Cristo te adora. Ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Suba voluntariamente naquele altar. Deite ali, ninguém precisa te amarrar. Você diz: Senhor, eu sou teu. Tu me comprastes ao preço do teu sangue. Eu não tenho vida fora de ti. Eu sou aquele único leproso que voltou e falou: Senhor, não há vida para mim fora de ti. Eu vou te seguir, eu vou te obedecer, porque se o Senhor não tivesse vindo, eu seria um pedaço de carne podre, fedida, purulenta, apodrecendo em vida. Mas o Senhor veio e me curou, e me redimiu, e me ressuscitou, e me levantou do pó, e me revelou o Pai, e mostrou que o Senhor preparou uma cidade, e o Senhor escreveu em mim o nome da tua cidade. O Senhor escreveu em mim o nome de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 3, da igreja de Filadélfia: escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus e o meu novo nome. Suba neste altar. Um passo é oferecer Isaac, outro passo é fazer o que Jesus fez: oferecer-se a si mesmo a Deus. Cristo, meu Senhor, te adoro. mais vamos pecar. Eu tenho desespero por isso. Eu não queria nunca mais pecar, mas vou te falar, só entrará lá os obedientes. Oh,
obediência a Ele, para estar no lago de fogo em tormento, junto com o diabo que te enganou para sempre. Cristo te adora.
dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Pode ser hoje que sejamos achados santos, irrepreensíveis, obedientes, ansiosos tanto pela vinda dele para nos levar para casa. Shalom, shalom. Ouça, Brasil, vamos permanecer em arrependimento. Vamos permanecer em arrependimento até o fim, até a vinda do Senhor. Shalom.